Desvendando os mistérios do Egito, a Pedra Roseta e os segredos milenares da sociedade egípcia. Imagine-se sob um sol escaldante do deserto, onde por milênios, como sentinelas colossais de um passado esquecido, as grandes pirâmides do Egito se erguiam, sussurrando segredos em meio às areias movediças. Por eras incontáveis, a grandiosa civilização que outrora floresceu nessas terras permanecera envolta em um véu de mistério impenetrável. Ninguém conseguia decifrar os hieróglifos, gravados em templos imponentes e sarcófagos adornados. O eco de seus feitos e crenças parecia perdido para sempre, até um dia fatídico. Era 19 de julho de 1799. Em meio ao fervor da expedição egípcia de Napoleão Bonaparte, um soldado francês, absorto em suas tarefas, a cerca de 56 quilômetros a leste da lendária Alexandria, deparou-se com a pedra incomum. Mal sabia ele que aquele achado fortuito seria a chave de ouro para destravar os portões de um mundo antigo, uma língua escrita que jazia adormecida por milênios, prestes a revelar os segredos de toda uma civilização majestosa. O Egito é um presente do Nilo, ecoavam as palavras de Heródoto, o pai da história. E quão verdadeiras eram! O Nilo, a artéria vital desta terra, era a própria tábua de salvação. Suas águas generosas irrigavam os campos, permitindo que a vida brotasse em meio à aridez, nutrindo uma civilização que floresceria ao longo de todo o seu vale. Essa faixa fluvial, dividindo o território em dois, Alto e Baixo Egito, criou um ambiente propício para o surgimento de um estado poderoso. Desde as eras geológicas do Mioceno, o Vale do Nilo esculpia sua forma atual. As diversas características geográficas conspiraram para o nascimento de uma nação. As cheias anuais, um fenômeno cíclico e vital, depositava uma camada rica de solo fértil a leste e a oeste. Século após séculos, o lodo se acumulava, e quando as águas recuavam, revelando as margens nutridas, o ano agrícola se iniciava. Assim, o Egito se tornou um dos primeiros celeiros da história da humanidade. Das profundezas do Paleolítico, nossos ancestrais já dominavam a arte de produzir flechas afiadas, arpões precisos, o curtimento de peles para se proteger do frio, a delicadeza do trabalho em osso e a utilidade da cerâmica. E as evidências não param por aí. A precisão implacável do carbono 14 permitiu aos pesquisadores cravar no tempo a ousadia de nossos antepassados. Por volta de 4.600 a 4.250 anos de Cristo, o milho já era cultivado em um silo neolítico, nas proximidades do oásis de Fayum. Mais tarde, com engenhosidade, ergueram cabanas de junco e barro, lançando as sementes de milho no solo úmido e generoso das margens do Nilo. O Egito Antigo, em sua gênese, era um mosaico de dois territórios distintos: o Baixo Egito, estendendo-se ao norte, onde o Nilo se ramificava em um delta fértil, antes de encontrar o mar. E o Alto Egito, serpenteando para o sul até a longínqua Assuã. Por volta do ano 3000 a.C., um momento crucial na história.
Esses dois reinos foram unificados sob a liderança do lendário rei Narmer, também conhecido como Menes. Contudo, cada reino manteve sua identidade régia. O Redjet, uma coroa branca e elegante do Alto Egito, e o Deshret, uma coroa vermelha e imponente do Baixo Egito. A partir daquele instante, os faraós ascenderam como os governantes das duas terras, estendendo uma coroa dupla, um símbolo majestoso de sua soberania sobre todo o Egito unificado. O período pré-dinástico, um vasto panorama temporal que se estende de aproximadamente ao ano 6000 a 3150 a.C., testemunhou a transição gradual do Paleolítico ao Neolítico e culminou com a fundação da primeira dinastia. Embora os registros escritos daquela época permaneçam elusivos, as meticulosas escavações arqueológicas trouxeram à luz objetos eloquentes, narrando a rica história cultural do Vale do Nilo. É crucial entender que período pré-dinástico refere-se às regiões onde esses artefatos foram descobertos, e não necessariamente a culturas homogêneas habitando esses locais. Por volta do ano 3000, uma era de florescimento se anunciava, impulsionada pela saúde e pela cultura que se entrelaçavam entre o Egito e a Núbia. Desse caldo cultural primordial emergiram as culturas badariense e ciliense, florescendo por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Além da intrigante cultura Harappa, eram sociedades de caçadores-coletores que gradualmente lançaram raízes, estabelecendo-se em assentos permanentes, firmemente ancorados na promessa da agricultura. No oásis verdejante de Fayum, aninhado ao sudoeste do imponente planalto de Gizé, floresceu a civilização Fayum entre 9000 e 6000 anos antes de Cristo. Esse povo resiliente prosperava às margens de um grande lago, tecendo sua existência em torno da agricultura, da caça e da pesca. Com engenhosidade, construíam casas de junco com porões subterrâneos, verdadeiros cofres para armazenar seus preciosos alimentos. Foram eles os primeiros a domesticar o gado bovino, ovino e caprino, marcando um passo crucial na relação entre o homem e os animais. Suas mãos habilidosas também desenvolveram a arte da cestaria e da cerâmica, legando-se nos artefatos que ecoam sua engenhosidade. Entre eles, líderes tribais emergiram, ascendendo a posições de poder. Com o tempo se tornaram hereditárias, pavimentando o caminho para a formação de comunidades maiores e mais coesas. A cultura Fayum, como uma semente lançada ao vento, deu origem à cultura Marindi, 5000 a 4000 anos antes de Cristo, batizada em homenagem aos artefatos preciosos encontrados na margem oeste do delta do Nilo. A espinha dorsal da população egípcia era formada por agricultores dedicados e a base da economia dinástica que viria a florescer era a agricultura intrinsecamente, ligada a inundações anuais e generosas do verão. Os primeiros lavradores cultivavam, como o esmero-trigo, lentilhas nutritivas, cevada robusta, linho versátil e ervilhas saborosas, além de criarem animais que lhe forneciam sustento. Evidências encontradas em sítios como Merinde, Beni Salame revelam um desenvolvimento constante entre 8000 e 4000 anos antes de Cristo, um testemunho da resiliência e da engenhosidade dessas comunidades pioneiras.
própria topografia do Vale do Nilo, com seu terreno suavemente convexo, favoreceu o surgimento de diversas bacias férteis, que, ano após ano, se enchiam com as cheias benéficas, depositando o lodo escuro e rico que nutria a terra. Arqueólogos perspicazes desenterraram cerca de 30 dessas bacias, que atuavam como reservatórios naturais, um componente vital do engenhoso sistema de irrigação do Antigo Egito. Os celeiros essenciais para armazenar as colheitas abundantes eram construídos com jarros de barro resistentes ou cestos habilmente trançados, enterrados até o gargalo no solo fresco, protegendo os grãos preciosos. A cultura El-Omari, florescendo por volta do ano 4000 a.C., elevou a arte da construção a um novo patamar, erguendo casas circulares com paredes de barro cuidadosamente rebocadas. Enquanto o norte do Egito, o Baixo Egito, prosperava com essas culturas inovadoras, o sul, o Alto Egito, iniciava seu desenvolvimento um pouco mais tarde. A cultura badariense, outrora nômade em suas tendas móveis, gradualmente cedia ao fascínio dos lares fixos, construindo as bases para uma sociedade mais sedentária. Seguiu-se o período anratiense, também conhecido como Nagada I, onde as habitações evoluíram, ganhando janelas que permitiam a entrada da luz e chaminés que dissipavam a fumaça, com paredes de barro robustas, oferecendo proteção contra os ventos do deserto. Um costume que viria a se tornar icônico do Egito Antigo, começou a tomar forma por volta de 3500 a.C. A prática da mumificação, com objetos preciosos e significativos sendo deixados junto aos falecidos, prenunciando a elaborada crença na vida após a morte. A cultura Nagada II, florescendo entre 3500 a 2500 a.C., marcou o início de um intercâmbio vibrante com outras regiões. Trazendo consigo não apenas bens materiais, mas também uma rica tapeçaria de mudanças culturais e artísticas. As casas se transformaram, construídas agora com tijolos de barro secos ao sol, adornados com pátios internos que ofereciam um refúgio fresco e privado. A cidade de Abidos, localizada ao norte de Nagada, ascendeu como um importante local funerário, com enormes túmulos de tijolos de barro, que com o tempo dariam lugar a estruturas mais duradouras, esculpidas em pedra calcária. Na mesma época, cidades como Zóis e Hieracómpolis já carregavam o peso da antiguidade, enquanto centros como Tinis, Nagada e Nequém vivenciavam um rápido desenvolvimento da escrita hieroglífica, um sistema completo e elegante que surgiu entre o ano 3400 a 3200 a.C. No entanto, as primeiras inscrições completas só emergiriam na época do reinado do rei Peribsen, na segunda dinastia, cerca de 500 anos depois, marcando um avanço significativo na comunicação e na preservação da história. O período Nagada III, que se estendeu de 3200 a 3150 a.C., precedeu o alvorecer do período dinástico. Impulsionadas pelo comércio florescente, as comunidades prosperavam e as outrora humildes vilas se transformaram em centros urbanos vibrantes,
competindo ferozmente por recursos e influência. Tinis emergiu como uma potência, triunfando sobre Nakada e absorvendo a promissora Nequen. Essas guerras épicas envolveram figuras lendárias, como os reis Escorpião I e Escorpião II, e segundo alguns estudiosos, o Ka e o próprio Narmer, aclamado por muitos como o unificador do Egito. O período dinástico inicial, que abrange os anos 3150 a 2613 a.C., assinala o nascimento da história registrada do Egito. Narmer, ou Menes, o astuto rei do Alto Egito, liderou suas forças em uma campanha vitoriosa, conquistando o Baixo Egito por volta de 3150 a.C. em um movimento estratégico que selou a união. Casou-se com a princesa Neitotep de Nagada, fortalecendo alianças cruciais. Seu olhar ambicioso se voltou para além das fronteiras, expandindo seus domínios até Canaã e a Núbia. Sob seu reinado, novas cidades floresceram, e a religião e os rituais funerários ganharam uma importância ainda maior. Moldando a identidade da nova nação unificada. Seu filho e sucessor Horus Arra manteve o ímpeto da expansão militar e continuou o desenvolvimento religioso iniciado por seu pai. Após seu reinado, seu filho Dijer ascendeu ao trono, mantendo a estabilidade e a prosperidade do reino. Um nome feminino emerge nas brumas da história: Merneptah, a esposa de Jar e a mãe de Den, que podem ter governado como regente, tornando-se a primeira mulher a empunhar o poder no Egito. O reinado de Den por volta do ano de 2990 a.C. é lembrado como o apogeu da primeira dinastia, considerando um dos maiores monarcas do seu tempo. Den liderou conquistas militares bem-sucedidas, garantiu a estabilidade interna e patrocinou a criação de obras de arte elaboradas que refletiam a riqueza e a sofisticação da época. Foi ele o primeiro a ostentar a coroa dupla do Egito unificado, um símbolo poderoso de sua autoridade sobre as duas terras. Seus sucessores, Adjib e Semerkete, enfrentaram desafios internos e rebeliões que testaram a solidez do reino. A dinastia chegou ao seu fim com Kaa, cujos herdeiros foram derrotados por Hotep-Sekemui, o fundador da segunda dinastia, 2890 a 2670 a.C., marcando uma nova era na história egípcia. O próprio nome de Hotep-Sekemui significa os dois poderes em paz. Sugere que seu reinado trouxe uma trégua após os conflitos de sucessão que marcaram o final da primeira dinastia. Haneb, também conhecido como Nebra, deu um passo significativo ao ser o primeiro monarca a associar seu nome a divindades, estabelecendo um vínculo profundo entre o governante e o panteão religioso. Semerkete, por vezes associado a tendências monoteístas, pode ter se aliado ao deus Seti por razões políticas. Seu filho consolidou ainda mais a unificação do Egito a Horus e continuou os ambiciosos projetos de construção iniciados por seus predecessores, incluindo a criação de estátuas imponentes em Hieracópolis e Abidos, testemunhos de seu poder e sua devoção. A terceira dinastia floresceu sob a égide de Djoser
imortalizado pela magnífica pirâmide de degraus em Saqqara, a primeira pirâmide monumental do Egito. Essa maravilha arquitetônica foi concebida pela mente brilhante de seu vizir Imhotep, um homem de visão que mais tarde seria deificado como o deus da medicina, tanto no Egito como na Grécia. Onde era conhecido como Asclépio. Em seguida, com precisão a partir de blocos de pedra talhada, a pirâmide alcançava a impressionante altura de 62 metros. Embora os séculos tenham cobrado seu preço e a pilhagem tenha deixado suas cicatrizes, a arquitetura inovadora da pirâmide de degraus permanece como um testemunho eloquente do brilhantismo dos construtores da terceira dinastia. O Reino Antigo, 2670 a 2160 a.C., era uma era dourada conhecida como a Era das Pirâmides. Viu o apogeu da construção monumental. A quarta dinastia testemunhou o reinado de Sneferu, que aperfeiçoou a arte da construção de pirâmides, pavimentando o caminho para as maravilhas que se seguiriam. Foi sob o reinado dos faraós Kelpis, Khefren e Miquerinos que as lendárias pirâmides de Gizé foram erguidas, permanecendo até hoje como símbolos da engenhosidade, do poder e da ambição do Antigo Egito. As informações históricas desse período glorioso provêm principalmente dos próprios monumentos e das inscrições gravadas em suas paredes, já que os registros escritos da época são relativamente escassos, deixando-nos maravilhados com a grandiosidade de seus feitos e a profundidade de seus mistérios. Chegamos ao fim dessa incrível viagem pela história egípcia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, um grande abraço!